Imagine só, você investe o seu dinheiro suado, economizado com tanto esforço e então, como mágica, ele multiplica. Rapidamente. De uma forma que parece quase inacreditável. Difícil resistir à promessa sedutora de altos retornos, de ver seu dinheiro crescer sem esforço. É o fascínio do dinheiro fácil, a ilusão de que a riqueza pode ser alcançada sem trabalho árduo. Esse é um canto de sereia que já levou muitos à ruína financeira e que inspira a história deste vídeo. Hoje falaremos sobre Charles Ponzi, um homem cujo nome, na língua inglesa, se tornou sinônimo de uma infame e fraudulenta espécie de esquema financeiro. O esquema de Ponzi era simples, diabolicamente simples, e por isso mesmo, tão eficaz. Ele prometia aos investidores retornos astronômicos em apenas 90 dias, algo que parecia bom demais para ser verdade. E por um tempo, ele cumpriu. As pessoas realmente viam seus investimentos crescerem. Elas faziam fila para entrar na jogada, hipotecando suas casas e arriscando tudo o que tinham. Esvaziavam suas cadernetas de poupança, acreditando cegamente na promessa de riqueza fácil. Estavam cegas pela ganância. A verdade, no entanto, era muito mais sinistra. Por trás da fachada de sucesso, havia um esquema fraudulento. Ponzi não estava investindo o dinheiro delas. Ele estava apenas movendo o dinheiro de um lugar para outro. Ele estava usando o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, criando uma ilusão de lucro. Era uma clássica pirâmide financeira, onde o sucesso dependia de um fluxo constante de novos investidores. E era apenas uma questão de tempo até que tudo desmoronasse, deixando um rastro de devastação para mais de 40 mil pessoas. A história de Charles Ponzi é um conto de advertência, um lembrete eterno dos perigos da ganância desenfreada. É um lembrete de que, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é. E é uma história tão relevante hoje quanto era há um século, pois os esquemas de fraude continuam a evoluir, mas a lição permanece a mesma. Voltando um pouco no tempo, Charles Ponzi nasceu na Itália em 1882. Ele chegou à América em 1903, um jovem com grandes sonhos e ambições ainda maiores. Mas seu passado era uma tapeçaria tecida com enganos e mentiras. O início da vida de Ponzi foi marcado por uma série de pequenos golpes e crimes menores. Ele ia de emprego em emprego, sempre em busca de um jeito fácil de ganhar dinheiro. Ponzi cumpriu pena em uma prisão canadense por falsificação de documentos. Ele até foi deportado dos Estados Unidos. Essas experiências moldaram Ponzi. Elas aprimoraram suas habilidades como vigarista e trapaceiro. Elas o ensinaram a explorar a confiança das pessoas e alimentaram seu desejo por riqueza e reconhecimento. Esses primeiros fracassos, no entanto, provariam ser um mero prelúdio para seu esquema mais audacioso, que deixaria um rastro de ruína financeira em seu caminho. Em 1919, Ponzi se deparou com uma oportunidade que mudaria sua vida e a história das finanças. Era um instrumento financeiro aparentemente inócuo, denominado Cupom de Resposta Internacional, ou IRC, que poucos entendiam completamente. Esses cupons de resposta internacional podiam ser comprados em um país e trocados por selos postais em outro, criando uma oportunidade única. Ponzi notou uma discrepância nas taxas de câmbio entre diferentes países, algo que a maioria das pessoas ignorava. Ele acreditava que poderia comprar IRCs baratos em um país e vendê-los com lucro em outro. Era um esquema de arbitragem complexo, que exigia um entendimento profundo das finanças internacionais. E parecia, pelo menos no papel, ser uma oportunidade de ouro. No entanto, o plano de Ponzi era falho desde o início, com problemas que ele não previu. Os desafios logísticos eram enormes, envolvendo a movimentação de grandes quantidades de IRCs entre países. As margens de lucro eram mínimas, quase insignificantes, tornando o esquema insustentável a longo prazo, e o volume de IRCs necessários para gerar lucros substanciais simplesmente não estava disponível no mercado. Mas Ponzi não se intimidou com esses obstáculos.
Ele era persistente e determinado. Ele era um mestre da manipulação, capaz de convencer qualquer um de suas ideias. E, em janeiro de 1920, ele viu uma oportunidade de explorar o sistema, montando uma empresa para promover seu esquema. Ele usaria o racional da arbitragem dos IRCs como uma cortina de fumaça, uma fachada para dar ares de legitimidade ao seu esquema de pirâmide. Bem, mas qual, afinal, era o atrativo do esquema de Ponzi? 2 palavras: retornos estratosféricos. Ponzi prometia aos investidores um retorno de incríveis 50% sobre o investimento em apenas 45 dias, e um retorno impressionante de 100% em 90 dias. Isso mesmo, 100% em apenas 3 meses. Esses eram retornos que os bancos e os investimentos tradicionais simplesmente não conseguiam igualar. A promessa de tais retornos exorbitantes era irresistível. A notícia dos retornos incríveis de Ponzi se espalhou como fogo em palha. As pessoas faziam fila por quarteirões para entregar seu dinheiro. Elas eram cativadas por seu carisma e arrastadas pelo frenesi da multidão. Ponzi usou o influxo de dinheiro para criar a ilusão de sucesso. No auge de sua operação, ele arrecadava $250 mil por dia e pagava os primeiros investidores com o dinheiro dos novos investidores. Ele ostentava sua riqueza recém-descoberta, comprando mansões, carros e até uma participação majoritária em um banco. Mas, na realidade, Ponzi sabia que o esquema era insustentável e que só poderia funcionar enquanto houvesse um fluxo constante de novos investidores. A inviabilidade de arbitragens volumosas de cupons era sabida por Ponzi. Em determinado momento, ele calculou que, para gerar o lucro que prometera apenas aos primeiros investidores, seriam necessários 53 mil cupons de IRCs. E 53 mil cupons de IRCs equivaleriam, pasme-se, a um Titanic lotado apenas de papeizinhos de cupons. Era uma transação operacionalmente inviável. A ganância, no entanto, cegava a todos. Felizmente, à medida que o esquema de Ponzi crescia, o escrutínio também aumentava. Especialistas financeiros começaram a questionar a legitimidade de sua operação. Eles não conseguiam entender como ele estava gerando retornos tão astronômicos. A imprensa, inicialmente encantada com a história de Ponzi, começou a investigar suas alegações. Em julho de 1920, apenas 6 meses após o seu início, o jornal Boston Post expôs o esquema. Revelou-se que, em termos matemáticos, Ponzi precisaria de 160 milhões de IRCs para sustentar sua operação, mas apenas 27 mil IRCs estavam em circulação no mundo todo. A investigação levou à queda do esquema. Ponzi tentou cooperar com as autoridades, mas a verdade foi revelada. Ele lesou aproximadamente 40 mil investidores em montantes superiores a 300 milhões de dólares em cotações atuais. Diante da acusação de múltiplos crimes, Charles Ponzi foi condenado a 5 anos de prisão federal. Após cumprir 3 anos e meio, no entanto, foi libertado, mas tentou outro golpe na Flórida, sendo novamente preso dessa vez por mais 7 anos. Após ser solto, Ponzi foi deportado para a Itália e, após alguns anos, foi para o Rio de Janeiro, onde passou o resto de sua vida na pobreza até falecer em 1949. Sim, isso mesmo. Ironicamente, o golpista mais famoso da história faleceu aqui no Brasil. Sua história serve como um lembrete poderoso de que, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é. Mesmo 100 anos depois, o esquema Ponzi continua a ser um exemplo clássico de fraude financeira. Portanto, sempre esteja atento e faça sua pesquisa antes de investir seu dinheiro. Essa foi a história de Charles Ponzi, o homem por trás do mais famoso golpe financeiro de todos os tempos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe essa história com seus amigos. Até a próxima!